Cara, estamos aqui no Bar Madrid, aqui na Tijuca, vizinho da Casa da Árvore. O nosso meu amigo Dudu, filho do Bigode, geração 2000, de março que ele tinha. E temos aqui a grata satisfação, felicidade de estar aqui com o Luiz Antônio Simas, que é É difícil de escrever o Simas. O que você é? É difícil. Eu, no atual momento, eu sou morador aqui da frente do Bar Madrid, admirador do teu trabalho, sério, com o futebol popular, como a gente gosta. Escrevo as minhas coisas aí sobre o Rio de Janeiro, o futebol, a rua, as macumbas cariocas. Então tá aqui hoje no Bar Madrid, né? Tá aqui hoje na Casa da Árvore, tá aqui hoje pertinho ali do bar, que a tia faz uma comida deliciosa. E pra gente bater esse papo, conversar no lançamento do A Pelada Como Ela É, uma alegria. Tamo junto. Agora tu vê, eu venho lançar o livro A Pelada Como Ela É e compro 2 livros que eu não podia deixar de perder, apesar desse aqui eu já ter lido. Isso aqui, sem exagero nenhum, isso aqui é uma obra-prima. Porra, obrigado. Obra-prima, esse livro aqui é espetacular, cara, espetacular isso aqui, espetacular. Isso aqui é aquele livro que dá vontade de você fazer um filme em cima dele, né? E é lindo, 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 lindo. Esse aqui eu já tinha um tempo, trouxe para ele autografar também. Mauro Shampoo e outras histórias da Varda. Da Varda, É maravilhoso. E o Simas, cara, eu conheço o Simas assim de várias pessoas falarem, né? A gente já fez na faixa, uma vez eu encontrei ele. Mas, cara, é um cara que quando o Simas está falando, se a gente está passando na televisão, se a gente está que ele aparece falando, é o cara que nos congela, pelo menos a mim congela, porque o jeito de falar, entendeu? O jeito de tratar os assuntos, os temas, cara, é hipnotizante. Pô, obrigado. Adoro de verdade, cara. Eu queria que tu falasse primeiro, agora que isso tá fresquinho, esse livraço aqui, cara. O Maracanã, na verdade, eu pensei numa biografia do estádio, né? Porque eu cresci no velho Maracanã, né? No Cimentão, indo com o pai, indo com o avô e não sei o que e tal. E eu, de certa maneira, passei por tudo que a gente passou, do trauma, né, de perder o velho Maracanã e o susto quando eu fui a primeira vez à Arena Maracanã, aquele susto. Então a ideia, na verdade, era fazer uma biografia do Maracanã, mas mais do que a história do estádio, são as histórias de quem frequentou o Maracanã, né? Me interessava mais pensar na arquibancada, no vendedor de laranja que estava ali, né? No torcedor, do Geraldino. Então é um livro que, na verdade, tenta traçar um certo imaginário emocional do Maracanã, mas ao mesmo tempo com muita história, com uma pesquisa grande sobre a construção do estádio, como é que foi. Tem muita foto do Ricardo Beliel. Essa aqui é uma delas? É uma delas. Todas as fotos são do Beliel, que é um dos maiores fotógrafos da história do Maracanã. E aí é isso, na verdade é uma biografia do estádio, o nascimento, a vida, a paixão e morte do velho Maracanã. É basicamente isso. E aqui os personagens que ele fala. Pai Santana, Careca do Talco, tem o Botafogo do time do Camburão, o Zico do Gerdau, que era o Geraldino que ficava ali dando ordem. Gerdau, a gente está atrás dele para fazer uma matéria com ele. Tem o Zico aí também, o Zico falando quando foi na final do Campeonato Carioca de 63, né? O Júnior, que foi no ombro do pai e na época ainda era, ele diz, simpatizante do Fluminense. Então é isso, é um livro sobre essas histórias do Maracanã. Esse aqui, esse personagem que fez o primeiro gol do Maracanã, Didi, une duas, une a Umbanda, essa foto, e une o futebol. Umbanda e futebol. E a Umbanda é um tema que você trata muito também, né? Trato muito. Tem um livro sobre Umbanda, Umbandas, uma história do Brasil. E é esse imaginário brasileiro, né? Porque o futebol sempre esteve muito próximo das culturas afro-cariocas, né? Não tenha dúvida. Então o futebol, a religiosidade, a música popular fazem parte do mesmo contexto. Então não dá para falar do futebol sem falar das umbandas, sem falar das macumbas. Aí tem o Didi, tem o Pai Santana, Zizinho, o Mestre Ziza, que era inclusive pai de santo, né? Também era. Tinha o terreiro ali, São Gonçalo, Niterói. Então trabalha com esse imaginário do Brasil. Isso é que me interessa muito, tentar entender um pouquinho o país. Eu acho, Sérgio, acho que você é um cara que faz um trabalho nesse sentido também muito importante. Não dá para entender o Brasil sem falar do futebol. Sem falar do futebol popular, sem falar do que ele representa pra gente. Então é isso, na verdade é uma tentativa de entender o Brasil a partir do gramado
e uma tentativa de entender o futebol a partir do Brasil. É sensacional. O Écio Salles, nosso querido Meu amigo, Salles, querido, nos deixou, a Dani nos deixou a missão de completar um livro que ele fez sobre o pai Santana, que ela achou que estivesse finalizado e não está, mas que a gente vai dar esse jeito. Você está também com um trabalho, alguma coisa com o Lúcio Branco? Que ele falou... Fizemos, o Lúcio e eu, a gente fez um documentário juntos, né? Sobre essas macumbas todas, está praticamente pronto, já tem um curta pronto e vamos ver se a coisa desenrola para um longa, como é que a gente faz isso. Pô, que maneiro, cara. Isso aqui, esse livro aqui. Esse é um livro em homenagem a quem não tinha nenhum talento pro futebol, mas amava tanto o jogo que se torna personagem fabuloso. Na verdade, esse é um livro do futebol miúdo, né? O Mauro Shampoo é o artilheiro que não fazia gol. Exatamente. Então, o melhor dos piores. O melhor dos piores. Em 11 anos fez um gol. Aí eu costumo dizer que do ponto de vista da metafísica do jogo, o único gol do Shampoo, ele tem a relevância existencial do milésimo gol do Pelé, pô. Porque o cara fazer 1000 gols é uma coisa impressionante. Passar 11 anos fazer um é impressionante. Mas fora isso tem as histórias miúdas do futebol. Eu falo de uma excursão do Santa Cruz do Recife à Amazônia. Eu falo, tá passando agora o caminhão aqui, isso aqui é bom, botequim, cultura de rua. Eu falo da excursão do Santa Cruz à Amazônia. Eu falo do famoso Paysandu e Penharol. Eu falo de um time de futebol da Baixada Fluminense, que eu passei grande parte da minha infância em Nova Iguaçu, o Vila de Cava Futebol Clube, que era considerado o terror da Baixada e que um dia fez uma excursão ao Espírito Santo Internacional. O pessoal anunciou assim, excursão internacional do Vila de Cava ao Espírito Santo. Foi jogar contra o pessoal do Espírito Santo. Então é um livro que traz essas histórias miúdas do futebol. Tem uma ode aos goleiros frangueiros, né? Porque é um livro que trabalha muito a ideia também do frango como um elemento de redenção da humanidade, né? Então é um livro que vai nessa linha. Nós fizemos uma matéria com o Edgar, o goleiro que tomou 7 gols do Flamengo. Sim. 6 do Zico, parece, 6 do Zico. Quando a gente chegou para entrevistar ele, ele não entendeu nada. Ele falou, mas sou eu que vocês querem entrevistar? Eu falei, claro que o conjunto da obra do futebol é isso, gostoso, é né? essa maravilha. Mas é exatamente isso. E você, em Nova Iguaçu, você jogava bola? Ah, eu gostava de jogar futebol, eu era moleque, jogava futebol. Eu sou filho do meu pai, jogou muita bola. Meu pai era titular de um timaço do Embalo do Catete. Ô, Luizinho. Que tinha Luizinho, que tinha Macaco, que tinha Vandeco. Meu pai era o Zair. Jogava, era não, é que tá vivo. Mas jogava ali naquela turma do Embalo todo, que era um timaço. Mas o seu pai, a gente pode fazer uma matéria com ele. Pode, eu falo com ele. Porque o Luizinho do Embalo tá sempre comigo. Porra, Luizinho outro dia tava falando, e o Vandeco também, pô, como é que será que tá o Zair e tal? Meu pai formava aquele meio campo do time do Embalo. Isso é maravilhoso, eu tenho enquadrada a camisa do Embalo do Catete, o maior campeão do Catete. Eu vou falar com ele, vamos tocar ideia. E o meu pai é catarinense, mas cresceu em Santos. E o primeiro emprego que meu pai teve foi ser vendedor de amendoim na Vila Belmiro. Que loucura então isso, viu aquela turma toda ali começar a aparecer, imagina. E aí como é que você já tinha um time quando era pequeno? Torcia já pelo... A minha família toda era... A minha família é muito curiosa, porque a minha família, meu pai é catarinense, mas o meu pai perdeu os pais muito cedo, então ele foi órfão. Foi criado em Santos e depois veio pro Rio. Mas a família da minha mãe é muito grande. E o meu avô que me criou, meu pai e minha mãe casaram, separaram, fui criado pelo meu avô, era Esporte Clube do Recife. Fanático. Quando meu avô vem pro Rio de Janeiro com a família, com minha mãe, veio para torcer pro Vasco por causa do Ademir. Só que ele chega e o Vasco vende o Ademir pro Fluminense. Aí meu avô ficou puto e falou, não, o Fluminense jamais. Aí escolheu o Flamengo por causa das cores. E a minha família, então, ela toda tem uma relação muito íntima com o Flamengo. Então, na primeira infância, não tinha nem como não ser Flamengo nessa circunstância. Mas aí eu fui adquirindo o direito de optar e por alguma razão que eu desconheço, rapaz, eu comecei a ter uma relação com o Botafogo, que eu acho que eu virei botafoguense muito por causa do símbolo, sabia? É lindo. A estrela solitária, que era um negócio que chamava a atenção e tal. Lindo. E tive a minha estrada de Damasco, que é quando você tem a iluminação e vê a fé, que foi o gol do Renato Sá no jogo da invencibilidade. Isso foi maravilhoso. O time do Flamengo era milhões de vezes melhor, mas o Renato Sá, que ficou conhecido inclusive como quebrador de invencibilidade, o iluminado, que já tinha quebrado a do Botafogo jogando pelo Grêmio, quebra a do Flamengo jogando pelo Botafogo.
E aí é isso. Aí eu embarquei nessa. E qual foi o teu momento mágico no Maracanã? O gol do Maurício. É. Gol do Maurício em 89, porque é um momento que eu nem sei o que aconteceu nos 15 minutos posteriores ao gol. Mas isso é muito sério, Sérgio, porque eu lembro do gol do Maurício e aí me dá um lapso de memória e eu só recordo de um lance nesse jogo que foi uma cabeçada do Criciúma na trave, que ele estava impedido. O que aconteceu entre o gol do Maurício e a cabeçada do Criciúma, eu não faço ideia. Eu posso ter tirado a roupa, eu posso ter feito qualquer coisa que eu não me lembro. Mas sem dúvida foi o gol do Maurício. E o cachorrinho? Meu cachorro aqui tá, o hein? Max, é preto e branco, parece um biriba. Parece um biriba, né? É um biribinha que tá aqui debaixo da mesa. Você tem o maior ídolo seu no futebol? É o Garrincha? O maior ídolo meu no futebol, o mito absoluto, é o Garrincha, que eu não vi jogar, mas não tenha dúvida. Agora, tem aquelas idolatrias de infância que são muito curiosas, porque, por exemplo, o maior jogador do Botafogo, quando eu era moleque, estava formando meus afetos pelo futebol, era o Mendonça, que jogava muito, mas porra, o Mendonça pegou cada time do Botafogo que não tinha como, né? O herói sem título. O herói sem título. Que depois vai pro Palmeiras, quando o Palmeiras estava no jejum, e vai pra Portuguesa de desporto, quer dizer... Não ganhou nada. Só jejum. A gente entrevistou um outro, Nilson Dias, que falou isso também. Ele falou, Sérgio, eu sou lembrado pela torcida até hoje, não sei porquê, porque eu não ganhei nada. Não? O futebol não adianta. A gente tem que continuar torcendo. Lógico. A gente não vai parar de torcer, né? Nunca. Apesar da gente achar que ele mudou muito, né? Mudou muito. Porque o torcedor garoto hoje, ele acha que o Maracanã era assim, Eu né? tenho muito cuidado com isso, porque ao mesmo tempo que eu sou puto com esse futebol moderno, eu, por exemplo, tenho um filho novo. Exatamente. E aí também é uma sacanagem com ele eu querer, de certa maneira, dizer que o futebol que eu vi era o futebol e o dele não. Ele vai formando outros afetos. E eu fico numa certa dúvida se a saudade que eu tenho é do futebol da minha época ou é a saudade de quem eu era também. Né? É verdade. Porque tem essa questão. Mas eu acho que é uma coisa horrorosa. A gente hoje tem o estádio do Corinthians, por exemplo, que cada setor da arquibancada tem um nome de remédio por cada patrocinador. Então tem setor oeste Engov, setor leste Epoclé. Pô, isso é uma maluquice completa. E é a questão do torcedor que está deixando de ser torcedor e está virando um cliente, um produto futebol. Mas maluquice, eu para pesquisa do livro do Maracanã mandei 25 mil e-mails para a companhia de telefonia celular para saber se eles tinham alguma pesquisa. Aí me botam a pesquisa dizendo que eles pesquisaram e 70% das pessoas assistem jogos nos estádios simultaneamente postando em redes sociais o tempo todo. Então é o cara que, por exemplo, não quer se entregar mais ao êxtase do gol. O cara quer se filmar comemorando o gol para colocar na rede social dele. Então o cara já fica assim, mirando ele mesmo, aí sai o gol, ele... Aí começa. É uma loucura. Eles fazem selfie. Mas eu acho que tem disputa, eu acho que tem uma garotada aí que se interessa pelas coisas que a gente escreve, que a gente fala. E é isso, faz parte do processo, é uma disputa. Eu continuo achando que dá ainda pra gente conseguir, pela fresta, alguma coisa, mas tá difícil. Agora, eu recomendaria aos jovens, né, olha só, tem um ditado popular que eu acho perfeito, o diabo não é sábio porque é diabo, ele é sábio porque é velho. Isso foi né? Fierro. Então, Martim Fierro. Então eu vou te dizer o seguinte, que é um livraço. Eu vou te dizer o seguinte, Isso é do caralho, eu Pereira fala muito isso. Eu teria um certo pudor, eu aguardaria um tempo antes de fazer uma bandeira pro John Textor. Dependendo do andamento da coisa, eu prometo que até eu balanço o bandeirão. Mas eu diria que a prudência e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Então eu seguraria um pouco a onda, porque como já diria também o povo, o cachorro que foi mordido pela cobra tem medo da linguiça. Então a gente já foi mordido por tanta cobra que vamos desconfiar até de linguiça, que é melhor. Eu ia te perguntar sobre essas histórias miúdas que você fala, aquela excursão do Madureira A Cuba? Cuba e o Bloco Socialista. Bloco Socialista. O Madureira fez uma excursão
E inclusive com o Che Guevara dando o pontapé inicial. Imagina isso. E o Madureira rompendo a cortina de ferro, que era um negócio impressionante, porque tinha um certo pudor. E é uma coisa muito curiosa, porque foi o Madureira, foi uma turma do Salgueiro junto desse negócio do Madureira. Aí imagina isso. Vai o Madureira, vai o Salgueiro para a cortina de ferro, para Cuba, aquele negócio todo. E é sensacional, né? Porque o Madureira chegou a ser homenageado como um clube da revolução, na cortina de ferro. Estamos visitando. O pessoal falava lá na antiga, a gente chamava de cortina de ferro, mas falava que era um dos maiores times, inclusive, do futebol brasileiro. É verdade. Uma potência do futebol brasileiro, e você imagina isso. É sensacional. Eu acho difícil que tenha existido uma motivação política. O que me parece que tinha é que quando o Madureira vai a Cuba, né? A Revolução estava no seu início, aquela coisa toda. E o Brasil, naquele momento, ele estava tentando estabelecer uma linha de política externa, que foi quebrada depois pelo golpe de 64, que era a tal da linha política terceiro-mundista. Foi o Jânio Quadros e depois continua com o Jango, que era uma tentativa de você abrir, né, diálogo com o mundo inteiro. E dentro disso tinha uma proposta de cooperação cultural, né? E o Madureira entrava como um elemento da cooperação cultural, para mostrar os valores do Brasil, o futebol, o samba, aquele negócio todo. Eu acho fascinante. Então, na verdade, está muito relacionado a esse tipo de coisa. Uma coisa que ninguém exatamente sabe, aí é difícil também, porque o futebol trabalha muito com a cultura oral, né? Por que exatamente o Madureira? Não tem como. E aí, esse bobear é um cara que conhece, vou fazer um contato, não sei o que e tal, e vai. A gente fez uma matéria com o Alfredinho, um dos jogadores que estiveram na excursão, né? Botou o nome do título, foi Madureira. E ele falou, eles foram pra China, não foram? Foram pro bloco, mas na época ainda não tinha tido, estava se ensaiando ainda a ruptura China-União Soviética. E eles falaram que em Madureira tem uma versão de que as pessoas, os moradores, achavam que eles tinham morrido, porque eles não voltavam. Eles não voltavam, mas imagina o tempo que durou essa viagem. A viagem. E é uma coisa curiosa, porque o Jânio mesmo mandou o vice-presidente também nessas missões culturais. E o João Goulart foi à União Soviética, na época era vice do Juscelino. E depois foi para a China. Quando o golpe é dado, em 64, o Jango estava na China, tomando chá com Mao Tse Tung. Então você imagina isso. Então o Brasil naquele momento tinha essa perspectiva. Era o que a gente chamava também de pragmatismo, no sentido de que a China tinha um mercado excepcional, aqueles países todos, então os caras vão para tudo quanto é lugar. E a gente, para terminar, para deixar também, continuar o seu passeio com, qual é o nome dele? Max. Queria que você falasse sobre a pelada. A gente tem uma frase que a gente fez, até para fazer umas camisas, que é o seguinte: da pelada viestes, a pelada voltarás. E o jogador começa lá e acaba lá. Acaba lá, é lógico. E o PC Caju fala o seguinte: já fomos bailarinos, hoje somos robôs. É isso. Fala sobre isso, sobre a necessidade da pelada não morrer, né? Primeiro, eu acho que a pelada é formadora de caráter, né? Você forma caráter na pelada, porque a pelada te coloca diante de todas as circunstâncias da vida. Tesoureiro. Ela se coloca diante de todas as circunstâncias da vida, meu irmão, que vão... na pelada você aprende a ser empresário, você aprende a ser lutador, você aprende a ganhar, você aprende a perder, você aprende a tomar chuva, você aprende a ser sacaneado, você aprende a sacanear o outro, né? A pelada, enfim, ela é uma instância de construção mesmo de caráter. É isso mesmo. Né? Isso eu acho fundamental. Mas fora essa dimensão metafísica da pelada, cara, a pelada foi a grande formadora do jeito brasileiro de jogar bola. Porque se a gente vai lá para trás, o estilo inglês era o estilo da bola alçada, o estilo escocês era o estilo do toque, o estilo brasileiro foi o estilo da ocupação do espaço vazio com a ginga, com o drible. E isso foi forjado em pelada. A pelada foi a maior municiadora de todas as formas, nas várzeas, né? Nos campinhos de subúrbio, em ladeira de paralelepípedo, que porra, o cara jogava bola, porra, pega duas havaianas, faz o gol ali, vai jogar. E a pelada tem um negócio que é interessante, ela formava isso. Ela adaptava o jogador às circunstâncias as mais impactantes, e aí você tinha que bailar mesmo. Hoje o que você tem? Um moleque, ele não tem onde jogar pelado. Hoje os clubes recrutam jogador onde? Em escolinha.
Mas escolinha já é um problema, porque escolinha o garoto tem que pagar, aí paga para entrar numa escolinha de clube. Porra, aí o cara hoje, porra, é brincadeira hoje. Eu sou a favor de gramados impecáveis, não tenha dúvida nenhuma. Porra, mas tem jogador hoje, meu irmão, que se tu bota num gramado mais ou menos, o cara não consegue dominar uma bola. O cara reclama da qualidade. Reclama, meu irmão. A pelada te ensinava isso também. Pelada te ensinava a dominar a bola de improvisar. qualquer maneira, improvisa, se vira, né? A pelada te dava uma dimensão de espaço de campo que era assim. Hoje você tem os caras que dizem, não, mas eu não estou me adaptando porque esse campo tem 1,5 metro a menos do que tinha. A grama é um pouco alta. A grama é um pouco alta. Aí outro dia eu vendo um comentarista, não sei o que, do jogo do Fortaleza. Não, a grama um pouco alta, certamente os jogadores não estão adaptados a esse tipo de terreno. Eu falei, que isso? Não, porque o estádio diminuiu 1 metro. Porra, pelada, meu irmão. Tu jogava uma pelada num campo de 150 metros, de repente tu ia jogar pelada num campo de 30. É verdade. Não tem como. Então você acabava se adaptando. E a grande característica do futebol brasileiro foi a capacidade de adaptação ao espaço, ao tempo, à circunstância do jogo, o improviso, o inusitado. Isso a gente tem perdido isso. E acho que tem perdido muito também por conta da questão da pelada. Isso é crucial. E agora vem uma moda também que todo lugar tem grama sintética. Porra, o aterro. Híbrida, agora é grama híbrida. Grama híbrida. Então, porra, que viva a pelada. Nós precisamos disso. Por isso o trabalho que vocês fazem, Sérgio, você leva essa bandeira, que é a construção mesmo da memória da pelada, é um trabalho fundamental para a construção da memória do futebol brasileiro. E aí eu vou mais além. Se é um trabalho fundamental para a construção da memória do futebol brasileiro, é um trabalho fundamental para a memória da construção da própria ideia de identidade nacional. E é assim que a banda vai tocar. Pelo amor de Deus. Tamo junto. Peraí, Igor, faz uma pergunta aí. É um verdadeiro fenômeno, né? Joga nas 11. O Simas é o cara que ele bate escanteio só para cabecear. Mas Escanteio embaixo da bola. Exatamente. Se fosse perguntar, cara, ia perguntar o futebol, Simas, nessa questão das ruas. O que isso significa, se a gente for analisar essa questão da identidade nacional? O que você acha que isso significa para a molecada que hoje em dia, a gente estava conversando sobre isso hoje, a molecada hoje em dia quase não fica na rua, né? É muito a questão da internet, a gente tem uma geração que está toda no tablet. Então o que você acha que significa essa pelada na rua? Eu acho que a rua, ela foi o maior espaço de integração que esse país construiu. A gente construiu. O que existe de bom nesse país, para mim, foi construído a partir da sociabilidade da rua. A rua integra. A rua, ela fundamentalmente te coloca diante da necessidade de conviver coletivamente. Pô, eu cresci em rua, né? Eu cresci soltando lá minha pipa, soltava mal, não vou contar vantagem, era ruim pra cacete, me sacaneava, sofria bullying. Jogando que aliás não tinha nem essa palhaçada de bullying. Eu de família nordestina era bullying, ó, tá bullyingando comigo, agora virou bullying esse negócio. Mas eu acho fundamental porque a rua é um espaço em que você convive com a diferença. Porque essa criançada hoje vive em caixote. Então é do caixote do apartamento, pro caixote do transporte, pro caixote da escola. E quando você pensa, por exemplo, nas escolas, na maioria das escolas, o comportamento ali é padronizado. Porque são crianças que pertencem, em geral, à mesma classe social, né? A rua era um espaço da diferença, que você não sabia onde é que o garoto morava, se era rico, se era pobre, como é que era a comida na casa dele. Então a rua te integrava de uma forma fundamental. Na rua você aprendia a ganhar, mas você aprendia a perder. E a gente tem gerações hoje que não sabem como é que perde. A rua ocupava esse espaço no imaginário da construção da sociedade. E a pelada de rua era isso mesmo. Era você jogar, era você perder, era você aprender que de vez em quando tu ia tomar um tapa na orelha, né? E aí a gente tá formando o quê? Gerações que soltam pipa no ventilador e jogam bola de gude no carpete. Isso mesmo. Porra, isso é dramático. O bullying de hoje era a encarnação de antigamente, a encarnação era de antigamente. Então me parece que a gente precisa mesmo de um trabalho que é pedagógico, de disputa por uma rua que seja fundamentalmente ligada ao exercício da coletividade.
Porra, hoje você tem aplicativo pra soltar pipa, pô. Hoje você tem aplicativo pra jogar porrinha. Aí o aplicativo aparece o palitinho, tu bota 2 palitinhos. Porra, aí é brabo. Então, a tua pergunta é, a gente precisa lutar, né? Precisa construir esses espaços. A gente precisa mostrar, inclusive para o poder público, que é civilizatório para a cidade você ter o espaço da brincadeira, o espaço da rua, o espaço da pelada. Isso é fundamental, pô, e não tem. Não tem. E aí é brabo. Vai perdendo o futebol, vai perdendo a cidade, vão perdendo as crianças. E é pedagógico. Você, Igor, é um educador, então você sabe da importância que existe isso. As pessoas confundem muito educação com escolaridade. A escolaridade, evidentemente, é fundamental para a educação. Mas a educação é uma coisa que acontece em qualquer espaço. Você se educa na encruzilhada, na esquina, no botequim, no terreiro. Você se educa no jogo de futebol, né? E a gente tem perdido essa dimensão. Mas estamos na luta. Saideira. É mais importante do que aprender a estudar. Claro. Aprender a ler. E aprender a ler da forma mais ampla, porque a gente lê tudo. Lê o corpo, lê o tambor, lê o livro. É fundamental. É a mente das pessoas. É isso. Pega aqui. Pega aqui o cartão. Manda um zap. Vocês têm time lá na cruz? Não, Mas você você- não tem. Manda que a gente vai cobrir lá teu time. Valeu. Eu sei que o que importa pra gente é isso aqui, ó. Mas tamo junto. Isso aqui, maravilha. Isso aqui é futebol na veia, futebol de verdade. Futebol que a gente busca, né? O Afonsinho fala, né? Estou em busca da poesia perdida do futebol. Tamo junto. Obrigado, Cê. Valeu demais. Valeu, Porra. tamo junto.